a partir de agora, o professor doutor Adriano César. Vamos falar a respeito de retenção de talentos. Hoje na UFAL, pelo menos eu estou no campus de Arapiraca, a gente não tem ainda um centro, digamos assim, de estudos formados para essa temática. Bem verdade, alguns alunos ainda na graduação já se interessam pelo tema, já puxam isso para o seu trabalho de conclusão de curso, né? Então, de forma não estruturada, digamos assim, isso é um assunto que está vindo com mais recorrência, né? Tanto por parte dos alunos, o interesse, e também dos empresários de outro lado, tá? Então, assim, é algo que ainda merece bastante estudo, porque, novamente, junta dois temas aí, um de ordem geracional e outro de ordem de práticas de gestão. Esses dois mundos precisam conversar. A academia há de se reconhecer que ela tem um tempo muito mais lento do que a própria sociedade requer, né? Então, ela certamente a sociedade exige uma celeridade maior e nada impede que no futuro breve a gente vai estruturar algo nesse sentido. Doutor Adriano, por que das demissões? Se explica? Tem explicação? Então, Marcelo, eu diria que o problema está, primeiro, de uma ordem estrutural, no sentido de que a gente tem hoje uma quantidade de incentivos a tais sociais que desestimulam, por um lado, a chegada no mercado. Quando se chega, é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Tem a questão da estrutura da geração, que é mais imediatista, que não tem a capacidade de resiliência, né? Enfim, por um lado. Não se identifica, não se identifica, não tem rende também. Isso. Não tem um propósito definido e às vezes chega numa organização que também não tem, então realmente acaba ali não dando match, como diria, não dando, né, a confluência de valores. Então, se eu tenho um ambiente, por um lado, que não é favorável, então, como eu falei, a geração ela não se submete a qualquer coisa, por um lado está certo, porque realmente há práticas que hoje não são mais aceitáveis, né? Inclusive que expõem a organização a determinado risco, inclusive trabalhista. Então, novamente, é uma questão de mentalidade de mudança por parte do empresário de um lado e por parte da geração que chega por outro. Por isso que eu digo que é um duplo movimento, de parte a parte. Não é só a empresa não é pai nem mãe para dar tudo aquilo que a geração chega querendo, né, para ontem. E, por outro lado, né, o empresário, sim, quando ele tem um resultado, ele tem que reconhecer, ele tem que fazer com que haja um estímulo para um ambiente de trabalho agradável para que aquela pessoa que lá chega... Ambiente de trabalho agradável. Esse é o norte. Isso. Vamos lá, eu vou lhe dar um exemplo bem prático que aconteceu na minha família. Uma pessoa da minha família foi trabalhar numa empresa a convite. Uhum. E fizeram várias promessas. Olha, você vai receber isso, aquilo e tal, tal, tal. E aí a pessoa, a priori, disseram, não, após os 3 meses de experiência que você vai começar a receber. Tudo bem. Após esse período, nada de começar a receber. Uhum. Passaram-se alguns meses após esse período de experiência, a pessoa chamou e disse, olha, não, é porque a gente está vivendo um momento de reestruturação. Tá, depois eu te chamo novamente para conversar. E aí chama e só faz uma nova promessa e nada de executar. Até que já tinha se passado 2 anos, nada de chegar nada, e a pessoa foi lá cobrar. E aí se chegou e disse, olha, aquela situação que nós conversamos, até hoje você não cumpriu. E aí chega e diz, é porque você ainda não está dando lucro para a empresa. A partir da hora que você começar a dar lucro, a gente senta e conversa com você novamente. E a pessoa provou ao seu gestor, que já dava mais do que tempo e estava dando lucro, e disse, olha aqui os meus resultados. Você não acha que isso é lucro? É uma margem bem alta? E saiu mostrando por meio de planilha. Uhum. Não, ainda não é o favorável. E a pessoa aguardou, começou a procurar outro emprego, aceitou aquela conversa, sem muita discussão, e acredito que 15 dias após, mais ou menos, aquela conversa, conseguiu uma colocação e chamou para conversar, antes de dar um veredito lá. Sim. Olha, eu queria conversar com você, aquela última conversa que nós tivemos, aproximadamente tantos dias. Eu realmente olhei a planilha e vi que é impossível que você diga que eu não estou dando lucro. Tal. Então, vamos fazer uma coisa, eu estou pedindo meu desligamento. Ok. Mas... Não, eu não quero mais. Não, vamos conversar. Não, agora não quero mais. Nada mais justo. Não quero mais. E se desligou. E para substituir essa pessoa, a priori conseguir uma pessoa, depois de um certo tempo, ela teve até que pedir na outra empresa para aguardar. E aí, essa pessoa sozinha não deu conta de tudo que ela fazia. E tiveram que contratar mais 2 pessoas. Então, foram 3 pessoas contratadas. Porque a primeira não conseguiu dar conta. Chamaram mais 2 para dar conta do que uma só fazia. Existe muito isso. Sem dúvida, sem dúvida. De pessoas que são sobrecarregadas,
que a empresa mente, porque é muito difícil quando você perde a credibilidade para o seu colaborador. Sem dúvida. E aí, como é que fica quando você chega e diz, eu trabalho com formação de liderança? Como é que é para você trabalhar a cabeça dessas pessoas que são líderes para aprender a não fazer falsas promessas, a cumprir realmente aquilo que ele propõe naquela oferta de emprego e, principalmente, saber lidar com o outro, entender que a ameaça de demissão, qualquer coisa é demitido, que o bem qualificado, ele entende que vai ter oferta de trabalho. Perfeitamente, Tati. Eu digo assim, a gente está no século XXI, mas tem muitos gestores com práticas e mentalidade do século XIX, talvez, nem do século XX, né? Então, assim, é bem desafiador, por mais que haja orientação, existem coisas basilares em qualquer relação, seja interpessoal ou trabalhista, né? A questão dos valores, sem dúvida alguma, a questão do caráter, né, da honestidade, são coisas basilares que a gente não negocia, tá? Então, trazendo aquela situação que você colocou agora há pouco, se há um acordo no início, esse acordo tem que ser cumprido com transparência, tem que ter critérios objetivos. E se não há, também que, né, na forma adequada e no tempo adequado se comunique isso. Então, é inaceitável você passar 2 anos em descumprimento de uma coisa que você lá atrás teve como certa, por assim dizer. Tá? Então, esse é o que eu estava dizendo. São práticas de gestão, por um lado, que ainda acontecem, né, por uma questão cultural, por uma questão de mentalidade. E isso não se resolve do dia para a noite. E, por outro lado, a gente tem também o empregado, digamos assim, um colaborador, que ele realmente tem aí outras oportunidades. Quem é muito bom não fica sem trabalho. Isso é fato em qualquer canto. Sempre foi assim e sempre vai ser. Independente de idade, de circunstâncias, de tudo. De geração, é aquela pessoa que, de fato, entrega resultados, se compromete e tudo mais. Hoje em dia, é algo que tem que ser muito bem cuidado. E quem não cuida, acontece exatamente o que você fez. Cada um procura o seu rumo, procura o seu lugar onde possa se encaixar melhor. Então, assim, voltando para a sua pergunta, a questão da liderança hoje em dia, por mais que haja uma orientação, ainda a questão dos valores pessoais, ela é muito forte. Posso dar a melhor formação do mundo, o cara pode ter pós-doutorado em liderança, mas se tiver uma questão de caráter, inicialmente, que não está condizente com a prática de gestão do dia a dia, então tudo aquilo que foi estudado, digamos assim, que foi orientado, vai por água abaixo. Então, sobretudo, uma questão de caráter, de bom senso, de credibilidade que se constrói numa relação. Doutor Adriano, qual é a leitura que o senhor faz com relação hoje com os tempos atuais, e estamos aí com o advento da internet, e o camarada hoje está lá com o seu celular, né? Faz um vídeo e diz, deixe de ser empregado colaborador, você vai ser patrão. Sim. Faça assim, assim. Isso induz as pessoas. Como é que o senhor vê esse momento que estamos vivendo? Eu vejo assim, primeiro que se vende muita ilusão, né? Nem todo mundo, eventualmente, tem a necessidade ou mesmo o desejo de querer empreender, se força muito a barra. Então, se todo mundo virar empreendedor, como é que vai ficar né, em termos de colaborador? Então, tem que ter as duas coisas, sim. É claro que todo colaborador que identifica uma oportunidade de negócio, que queira realmente empreender, aí é uma coisa. A outra coisa é você ser forçado ou levado de maneira... Induzido, né, por uma ilusão. Achando que vai dar certo. E não quer mais ser empregado, porque o salário é mínimo e aqui a orientação que veio pela internet... Exatamente. Vai dar certo. Exatamente. E não é fácil, muito pelo contrário, né? Eu conheço várias pessoas que até, por uma situação, porque se aposentou, pegou o dinheiro de aposentadoria, um dinheiro que recebeu e vai empreender. E acaba perdendo tudo, né? Inclusive, e ainda tem isso. Em Alagoas, essa informação né? ainda tem isso. Ainda tem isso. O menos custo você vai... Eu acho que não só Alagoas. Brasil passou por um período dos famosos PDV, vocês lembram? Foi Alagoas e foi Brasil. Perfeito. Milhares de pessoas pediram PDV. Aqui em Alagoas e no Brasil inteiro, né? As instâncias dos governos federais. E aí, muita gente pegou aquele dinheiro, começou a empreender com algo e foi uma tragédia. Isso. Por quê? Porque você mergulhar no mundo dos negócios sem conhecê-lo, sem ter uma estratégia adequada. É verdade. Um profissional que orienta. Exatamente. Há duas coisas, né? Primeiro que você, porque eu tenho 30 anos de experiência numa determinada profissão, atividade, acho que isso é suficiente para você se lançar no mercado como empreendedor. Não é. Porque, como empreendedor, você tem as competências técnicas, sim, que é por onde você começa, geralmente, o negócio. Eu sou muito bom em determinada coisa e vou ali, identificar uma oportunidade e começo porque tem uma habilidade técnica. Mas ela não é suficiente. Há 2 outros tipos de habilidade. Uma delas é comportamental. Há comportamentos empreendedores que você não é ensinado em nenhuma graduação, em nenhuma faculdade no mundo. Tá? Hoje tem um programa do Sebrae, que é o Empretec,
que auxilia e muito o empresário a desenvolver e a tornar claro quais são essas competências empreendedoras, e também a competência comportamental de relacionamento com o cliente, com o fornecedor, com o colaborador. E, novamente, isso não é ensinado no dia a dia, muito menos só porque você está com dinheiro na mão e vai querer colocar isso no mercado. Então, a junção dessas três coisas ela é vital e nem todo mundo tem a consciência de que isso é importante e se prepara de forma estratégica, porque tem que haver um planejamento, sim, obviamente, para isso, até para uma transição de carreira, né? Você vai sair de um emprego de CLT para empreender, você tem que fazer de maneira planejada para que não haja contratempos, né, maiores do que o previsto. É aquela coisa, quem não tem conhecimento nenhum, tampouco formação na área de gestão, tem uma falsa ideia de lucro. Tem gente que diz, meu lucro é de 150%, 130%, impossível. Porque a contagem é de 0 a 100. Não tem como ir a mais. E faturamento não é lucro, não, né? é lucro, detalhe. Jamais. Faturar é uma coisa, lucro é outra, né? Tem gente que não coloca. Eu tenho um irmão que estava passando por problemas, sempre, ele está na distribuidora de água mineral e vende também gás. E ele sempre tem problema. E eu disse, rapaz, você não está contabilizando a logística no seu negócio. Fazer uma boa precificação. Eu dizia para ele, olha, quais são os bairros que você mais vende? Bairro tal. Calcule o frete melhor, você não está calculando, você está inserindo como se você fizesse a entrega na mesma rua, fosse o mesmo valor de você entregar no outro bairro. Perfeito. Você tem que calcular. E as pessoas não querem aprender sobre precificação, colocam o mesmo valor. Exemplo, uma cidade como Maceió. Porque a concorrência está aqui do lado, coloca um preço, que tem uma determinada estrutura e custo, e o cara pensa que é a mesma coisa só para querer competir, e não é. Eu vou dar um exemplo de farmácia. Aqui em Alagoas, eu acho que o pessoal tem uma paixão por farmácia muito grande. Maceió nem se fala. Quando você olha, é uma farmácia aqui, outra acolá. E outro problema, abre uma farmácia naquele bairro, quando o pessoal vê se abrindo uma outra. Aí na mesma rua tem 5. Isso. E se você não oferecer um bom atendimento, uma boa qualidade, desconto, se tiver uma boa relação com o seu cliente, você perde. Sim, porque senão vira commodity, né? Medicamento vai gerar a diferença muito pequena e realmente o atendimento, o ambiente ali no qual você acessa, vai fazer a diferença. Qual é a maior dificuldade que você, como um professor da área, que vai formar, né, novos profissionais, encontra no perfil do alagoano para gerir? Eu não diria que é só do alagoano, né? E aí é uma coisa que remete, fazendo autoanálise em termos de avaliação, mesmo os cursos de graduação da administração, eles precisam evoluir, a palavra é essa. Porque, via de regra, boa parte dos professores que lá estão nunca tiveram a experiência de administrar um negócio. Então, como é que eu vou formar alguém, né, que eu não tenho como passar de experiência prática? Eu tenho uma experiência teórica, né, que é uma coisa, a teoria é uma coisa, a prática é outra teoria. É verdade. É outra realidade. Então, começa por mudar, assim, não só o corpo de gestão, a educação de levar para a prática, uma coisa que eu, particularmente, como professor, estimulo os meus alunos a fazerem atividades em empresas, laboratórios, de escolha deles, digamos assim, porque é fazendo que a gente aprende. O adulto aprende fazendo, não somente lendo, estudando e fazendo prova. Então, começa pela mudança do ensino para começar e depois, obviamente, na educação, da pós-graduação e em diante, também seguir essa mesma lógica, mais prática e menos teoria. Indo agora à questão desses jovens, voltando ao nosso tema, né, porque a gente aproveita e sai passeando. Esses jovens que pedem demissão, porque uma coisa é você ser demitido, outra coisa é você pedir demissão. Isso. Numa situação difícil. Né? Eu estava vendo e comecei a me identificar. Eu sou servidora do Estado, concursada, mas eu sempre trabalhei também em paralelo em empresas privadas. E aí eu comecei a olhar. Lá atrás, aí falava-se que as pessoas ficavam 20 anos ou se aposentavam. Entrava numa empresa, ficava até se aposentar. Outros passaram a ficar, no máximo, 8 anos. Aí teve aquela turma de 8 anos. Isso. Aí eu peguei minha carteira e fui olhar. E realmente era uma média de 8 anos que eu passava nas empresas. Aí depois dizia, tem uma turma que agora, no máximo, fica 2 anos na empresa e já vai buscar outra. Quando eu olhei, eu estava assim. Depois tinha aquela que decide, não aguento mais. Fiquei na empresa, na entrevista de emprego. Vi que a empresa não está me oferecendo nada, não quero. Como é que a gente vai trabalhar agora em cima desse público, em cima da fala do Marcelo, que diz que, de um lado, é bombardeado para empreender, com falsas promessas também. Virar youtuber, né? Achar que youtuber agora é a profissão, né? Não, e chega... Tem um cara que ficou super famoso, que foi aquele que falava sobre como você lucrar vendendo água no semáforo. Sim.
E aí, hoje, teve gente que ganhou muito dinheiro vendendo o morango do amor. E mostra números. Nunca vendi tanto na minha vida com isso, pererê, parará, parará. E esquece que isso é uma febre momentânea. São modinhas, né? São modinhas, né? Como é que a gente trabalha o perfil dessas pessoas? É desafiador. Eu diria que, Tati e Marcelo, começa em casa. Né? Começa pela educação de base familiar, e aí tudo volta para a questão dos valores, né? Para entender que esse mundo, a gente não vive na Disneylândia, né? Tudo na fantasia, ilusão, longe disso. Começa com uma boa orientação familiar, segundo, com uma boa orientação na formação. Então, começa por um trabalho de base. Tá? E entender que, novamente, é um trabalho de construção, que a gente, né, em qualquer... Isso não mudou, por mais que tenha passado, né, a gente tenha passado por N mudanças e tudo mais, com o advento de inteligência artificial e tudo, mas a gestão de uma carreira e saber o que é que você quer da vida, isso não mudou, isso continua. Tá? Qual é o teu propósito mesmo? E, obviamente, seja empreendendo, seja sendo empregado, não importa a via. Tá? E o grande desafio é encontrar um local, um ambiente, uma profissão que, de fato, faça sentido para você. E isso, novamente, eu digo para os meus alunos, não há nenhum problema de você ter várias carreiras ao longo do tempo. Ninguém, né, como você falava, antigamente, nossos pais tinham uma formação, entravam numa empresa e se aposentavam. Era uma coisa absurdamente linear. Né? Era um e um, né? Uma carreira para uma empresa e assim se aposentava. Hoje não, hoje com a oportunidade que a gente tem, e é normal que os nossos interesses mudem e evoluam com o tempo. Desde que isso esteja claro para você e você não esteja simplesmente na modinha da vez. Não, é claro que assim, a gente tem que pensar se é o morango do amor, mas espera aí, será que isso aqui é sustentável no longo prazo? Eu vou ver de quanto, até quando isso não é sustentável. Né? Então, o pessoal se deixa se iludir por um lado, e por outro lado tem muitos charlatões no mercado oferecendo coisas, né, que sempre teve e vai continuar tendo, né, de caminhos fáceis, atalhos fáceis para se ganhar dinheiro. Então, não se deixar se ludibriar pelo canto da sereia. Agora, doutor Adriano, como é que faz aí, né, qual a orientação para a concorrência? Seja, por exemplo, no nível superior, o professor aqui, ele ganha X por hora, aquela faculdade está abrindo, vou chamar aquele professor que ganha. Aí vamos agora para esses atacadões da vida, né, que vai levar esse profissional. Como é que os gestores seguram esses profissionais na sua empresa? Então, excelente pergunta, Marcelo, porque há coisas de mercado que a gente não consegue controlar. Uma delas é o que é que o concorrente está fazendo. Isso eu não tenho como, não está no meu poder de controle. Porém, existe uma coisa que aí sim, apontando soluções, que eu, como gestor, tenho nas minhas mãos, que é a criação de um bom ambiente de trabalho. Então, por mais que alguém na concorrência ofereça R$1.000 a mais, não importa o quanto a mais, eu tenho que fazer com que aquele profissional ele pare e pense, caramba, será que vale a pena eu deixar essa estrutura, esse ambiente social eventualmente agradável, de reconhecimento, de valorização, de acordo que é cumprir, de uma série de conjunturas que ele tem que parar e pensar duas vezes. Se ele não para e pensa duas vezes e simplesmente vai mudando de galho em galho porque alguém oferece R$10 a mais... Consultar a família. Consultar a família e assim por diante. Né? Então, eu acho que essa questão de geração de um ambiente de trabalho agradável, ainda que você não seja tão agressivo nos benefícios, na remuneração, isso, sem dúvida alguma, está no poder de decisão, sim, do gestor. Porque ele pode tomar a decisão se ele não se sentir bem na empresa. Perfeito. E se provavelmente se aquele gestor não agradar. A boa parte dessa estatística tem a ver, novamente, com as práticas de liderança. Isso é fato. Né? Novamente, como eu disse, assim, gestores que acham porque é gestor, né, é o tal do chefe, né, manda a quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é uma mentalidade prática do século passado que não mais cabe hoje. E, novamente, tem que partir do gestor a consciência por um lado, o incômodo por outro e querer realmente mudar. Se isso não acontecer, por mais que ele tenha ali, novamente, é extremamente desafiador trazer pessoas qualificadas. E quando você tem na mão, você simplesmente faz com que você empurre essa pessoa para fora da empresa, aí haja paciência, não tem RH que funcione. É verdade. Crescimento interno, professor. Quando a gente entra numa empresa, a gente pensa geralmente assim, eu quero crescer ali dentro. Tem como você obter crescimento dentro de uma empresa quando ela é uma empresa com gestão familiar, que aí você olha e vê, todos os diretores são parentes. E aí você entra naquela empresa e olha para um lado, olha para o outro e diz, meu Deus, eu não tenho como crescer aqui dentro, porque todo mundo que está aí num cargo executivo, ela tem um parentesco. Sim. Vamos lá, independente de ser familiar ou não, a grande questão às vezes é o porte da empresa.
Por mais que seja uma empresa de pequeno ou médio porte, o tamanho dela ela é limitada, ponto, né? Você não tem como criar uma carreira extensa, como às vezes não é uma grande empresa, tá? Mas ainda assim, ainda como familiar, é importante ter o crescimento que a gente chama de horizontal, o crescimento dentro do cargo, em níveis, né? Você tem um plano de carreira que primeiro preveja a possibilidade de ter um carreiramento horizontal. E segundo, que também haja uma política de remuneração compatível com esse crescimento. Então, né, você tem uma remuneração, reconhecimento e um mínimo de carreira dentro daquela empresa no primeiro momento, é uma possível solução. A outra é também contar ou trabalhar para que haja o crescimento da empresa, porque a empresa crescendo, ela abre também novas possibilidades de carreira. Tá? Então, uma mão lava a outra, como diria. Né? Se a empresa eventualmente não cresce, eu também não tenho a possibilidade de trilhar outras carreiras lá dentro. Tá? E mesmo numa empresa pequena, é possível sim estruturar um plano mínimo de carreira horizontal dentro do cargo, com níveis diferentes, inclusive repercutindo na remuneração. Agora, tem empresas que, quando chega o colaborador, aí você tem que ficar atento ao que você conversa quando você já está, para saber quem foi que indicou, né? Você tem que ter muito cuidado com o que você conversa. Olha, cuidado que você fala, porque esse rapaz foi quem indicou, foi o diretor, né? Acontece também isso, né? O grande desafio, volto a dizer, é sair de uma gestão empírica, com base no achômetro ou no achismo, para uma gestão com base na parte científica, na parte prática, né? Com um plano estruturado, com critérios claros e objetivos. Isso é que boa parte dos empresários ainda não tem a mentalidade para investir. E quando chega um que alguém diz, vai para a tua vaga, vem para o seu lugar. Ainda fazem terrorismo, né? Ainda faz terrorismo. Como é que funciona nesse caso? Aí eu pergunto, quem é que não pediria demissão numa situação dessa? Eu começaria a pensar. Sim. Porque você E procurar um emprego lá fora, né? Porque você já vê o ambiente ali que não é favorável, o ambiente de, Nossa, de pressão. vou levar uma rasteira, como diz. Né? De assédio moral, efetivamente. Tá? Então, é delicado. Volto a dizer, esse tipo de prática, esse tipo de discurso, etc., isso acaba fazendo com que não haja a perpetuação daquela relação no longo prazo e fica entendido como a tal da mão de obra, né? Professor, a gente pode ter uma pausa rapidinho? Tomar água, né? Para beber água e voltamos já, pode ser? Não, claro. Estamos recebendo aqui o professor Dr. Adriano César, ele é doutor em administração, especialista em gestão estratégica e também na formação de lideranças. Estamos falando aqui como reter talentos, porque o Brasil está aumentando cada vez mais o número aí de pedido de demissão. É o empregado que está chegando para o patrão e dizendo, quero mais não, tchau, quero minhas contas. Apoio cultural, né, Marcelo? Estamos apresentando Difusor Amanhã. São 9h04, estamos recebendo o professor Dr. Adriano César, ele que é da Universidade Federal de Alagoas, está lá no campus de Arapiraca, ele é doutor em administração, especialista em gestão estratégica e na formação de lideranças. E estamos falando aqui como reter talentos. Lá atrás, doutor, nós falávamos muito, essas empresas, inclusive em cima da citação do Marcelo, tem muito QI, tem muito QI, tem muito QI. E hoje existe uma prática das empresas bonificando quando você indica alguém. Inclusive, na Europa, isso é muito em voga. Eles pagam até quase, acho que em torno de 700 euros, 800 por cada indicação que você faz e a empresa fica com aquele talento. O que lá atrás era uma prática dita não desleal, porque não, só entra naquela empresa se for indicado por alguém. As empresas estrangeiras fazem isso. Inclusive, aqui no Brasil, eu posso falar porque eu conheço a Axé, aquela de medicação e de cosméticos, ela funciona nesse molde, inclusive ela é alemã, mas ela tem uma unidade aqui no Brasil, lá na cidade de Guarulhos, e todo dia eu passava por ela, que fica bem ali na Dutra. E eles pediam sempre indicação. Faça a indicação e se a gente reter, você ganha um bônus pelaquela indicação. Porque as empresas começaram a entender que quando você vem para aquela empresa, já passou por um filtro de dizer aquela pessoa tem um caráter e tal, fica mais fácil. Como é que hoje vocês que são especialistas na área da administração veem essa prática da indicação para as empresas? QI, né? Quem indica, né? Quem indica, que agora virou algo oficial. Institucionalizou. O QI, né? Como é que vocês veem isso? Tati, veja só, é bacana porque, inclusive, hoje tem um indicador técnico chamado ENPS, que é o quanto cada colaborador ele está propenso a indicar para um amigo, parente, a trabalhar na empresa. Isso é bacana porque isso cria uma corresponsabilidade.
né? De quem já conhece a cultura e aquele ambiente de trabalho. E, poxa, eu acho que o Marcelo, pela competência, né, conhecendo, ele trabalharia bem aqui também conosco. Tá? Traça o perfil, né? Tem um perfil. Agora, novamente, isso não impede que, e eu falo isso, né, para os meus alunos quando estou ensinando ali a parte de processo seletivo, que por mais que haja indicação, tem que passar por um processo seletivo normalmente. Não há o que não deve ter, que se tinha ainda, né, muito prevalente, é o tal do apadrinhamento, digamos assim. Sim. Porque fica uma coisa... Não, e aí eu sou corresponsável. Que acaba sendo desleal, né? Não só desleal, e por outro lado, eu estou colocando... Antiético, né? Antiético, não é nocivo, a palavra é essa, né? Então, assim, a indicação ela é válida, sim, porque ela já faz um primeiro filtro de valores e de competência, né, de forma mais empírica, mas tem que passar pelo processo seletivo, que é técnico. Né? No final, a gente contrata competência, independente do CPF. Né? Claro que se CPF vier referenciado, ótimo, melhor ainda, é mais uma segurança de que a empresa vai estar ali com condições de, no longo prazo, reter aquela pessoa. Então, né, novamente, algo que é benéfico, sim, desde que bem utilizado. Exato. Agora, o pagamento, né, pela qualificação profissional. Certa feita eu vi uma recepcionista aqui de um grande hotel aqui, a gente fazendo uma reportagem, uma chegada, e eu conversava agora, viajei também com o CRB muito fazendo jogo, né? E ela fala vários idiomas, mas na recepção e reclamando do salário. Para segurar esse colaborador, você tem que adequar a qualificação, né? Isso. Em determinado setor, né? A questão salarial desse profissional, porque aí o cara fica insatisfeito. Ele investiu na carreira, né, professor? Nem de mais, nem de menos. Né? Quando você traça uma descrição de cargo, um perfil de competências, você tem que ter o cuidado de, ao selecionar, nem ficar abaixo demais, porque você está pegando algo que está, né, aquém daquilo que é o desejado, e nem além demais, porque você vai gerar uma expectativa e vai frustrar naturalmente. Tá? Então, isso não é desejável. A questão do conhecimento em si, só o fato de ter conhecimento, claro que isso é importante, mas nem novamente, isso dá resultado de alguma forma? Então, vamos pegar o seguinte... vamos imaginar que alguém está contratando aqui para a nossa rádio e eu tenho um doutorado, pós-doutorado, sei lá, em comunicação. Tá? Não é o simples fato de eu ter um diploma, uma certificação, que vai me dizer que eu sou mais ou menos competente que vocês. Ao contrário. De repente, eu tenho alguém que é simplesmente uma graduação ou uma especialização que dá um resultado e tem uma competência muito maior do que alguém que tem um título maior. Então, título... Cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso. E ter o título por si só não é garantia de que aquela pessoa efetivamente vai gerar resultado. Tá? Qual então, o período que se passa, professor, para você fazer uma avaliação daquele profissional e dizer está na hora de dar uma oportunidade para ele crescer de cargo, ele melhorar a sua função? A cada 6 meses, a cada um ano, a cada 2 anos? Existe essa periodicidade? Tá. Então, hoje, em termos ideais, primeiro é interessante que você tenha uma avaliação de desempenho estruturada. Isso é uma prática de RH, efetivamente. Tá? Infelizmente, boa parte das empresas, não só pequenas, às vezes até média, né, se preocupa mais em recrutar e treinar e para por aí. Não cria nem um plano de carreira, muito menos um plano de avaliação de desempenho, com base em competência e com base em resultado. Então, quando se tem uma avaliação de desempenho estruturada e implementada, isso é rodado, digamos assim, a cada 6 meses, que é o ideal, e boa parte das empresas adota anualmente. E se gera uma pontuação, se gera um ranking, tem que ser algo objetivo. Tá? Porque se não for objetivo, vai cair no tal do apadrinhamento, né, que é o que a gente já conversou, que não é interessante. Então, no mínimo, de ano em ano, tem que se rodar uma avaliação de desempenho. Ela é um dos critérios para se promover qualquer pessoa, não é o único critério. Ainda tem esse detalhe, porque eu tenho que ver questões éticas, questões, né, de uma série de comportamentais, que juntamente com o resultado, eu tenho que juntar esses 2 fatores. Ok, realmente agora a Tati está passível de promoção. Então, novamente, tudo parte de bons critérios previamente definidos. Eu acho que é perfeita essa questão de avaliação de desempenho periódico. Isso. Porque faz com que esse exemplo que tu trouxeste, né, Marcelo, essa pessoa cresça. Porque imagina, você está ali, entra naquela função e fica esperando uma oportunidade de crescimento que nunca vem. É muito difícil. E o critério tem que estar claro. A regra do jogo tem que estar clara. Porque senão você fica na dependência do bom humor, mau humor, de quando tiver, que fica uma coisa etérea, gasosa e sem uma perspectiva. E aí, até quando você vai ficar esperando ad eterno, não vai. E aí, novamente, começa a gerar uma insatisfação desnecessária,
que já poderia estar sendo resolvida desde o início, desde quando a pessoa chega sabendo como é que é a regra aqui, se tem carreira, se não tem, se tem, como é que é feito. Tá? Então, novamente, tudo depende, aquela coisa, o combinado não sai caro. Né? Então, quando a regra do jogo é clara, você conhece e vai medindo isso com o passar do tempo, você evita qualquer tipo de quebra de expectativa. Deixa eu passar um sim. setor ao doutor Adriano, um setor que muda muito dos seus colaboradores, telemarketing. Sim. Por que que isso acontece? É a chamada atingir meta, você não pode levar o celular se for ao banheiro, enfim, tem várias exigências. Cobrança demais. E as empresas, elas estão recrutando, né? Precisa de 200 vagas para determinada empresa de telemarketing. Eu reputo, Marcelo, a duas coisas. Primeiro, a própria natureza do trabalho. A natureza do trabalho em si realmente é extremamente desafiadora. Não tem outra palavra, é desgastante. Então, é algo que realmente acaba, porque no longo prazo, por melhor profissional que você seja, haja resiliência, haja controle emocional, porque, novamente, não é fácil lidar com o cliente, geralmente com reclamação, etc, etc. Então, a natureza do trabalho em si já é algo que... Altamente desgastante, por um lado. E, por outro lado, você tem aquilo que você comentou, que são as práticas de gestão, vou chamar nefastas, né? Que fazem com que, se o ambiente que já é ruim, fique pior, porque você tem uma pressão, uma série de coisas, novamente... Essa coisa de meta, né? De meta. Não, E meta, tem empresa que você cumpre a meta e aí dobra a meta quando você alcança ela. a meta em si, Tati, ela não é nociva por si só, muito pelo Sim. contrário, né? Ela pode ser motivadora. Pois é, se com aquela meta eu tenho uma remuneração, por exemplo, variável, ok, então eu vou ter um estímulo a mais ali, compatível com a minha competência. Que nesse caso a empresa teria que dar incentivo para esse pessoal que trabalha na sua agilidade. Você atendeu, o cliente ficou satisfeito, você atendeu tantos clientes, né? Quais são os critérios? Novamente, As aquela questão dos critérios. As né? métricas são bem É complexas. a qualidade do atendimento, porque quando a gente termina dá uma pontuação, faz uma avaliação daquele atendimento, a agilidade, se resolveu ou não, com cordialidade, né? Que estão uma série de fatores que, novamente, vai fazer com que cada um de nós aqui, que digamos que esteja naquela empresa, tenha um resultado diferente. Eu me lembro lá atrás, eu trabalhei numa empresa, Marcelo também, que chegava no final do ano, a gente ganhava uma bela cesta, uma maravilhosa, rica cesta. Nas comemorações, a gente sempre tinha aquele... Tínhamos um excelente restaurante para a gente fazer as refeições. Nós tínhamos lá atrás também o auxílio de vale de transporte e tudo mais. E todo mundo... E um ótimo plano de saúde. Todo mundo queria trabalhar lá nessa empresa, porque também eram os maiores salários da área de comunicação. E aí todo mundo queria ir para lá. E a referência, quando a gente recebia uma contraproposta de uma outra empresa, geralmente, eu me lembro que eu recebi uma vez uma proposta de outra empresa, e aí eu disse, certo, mas vocês podem me oferecer um plano de saúde X? Não. Vocês podem me oferecer um restaurante ou me dar um vale restaurante? Não. Aí saí mostrando tudo que eu tinha. Eu disse, olha, se eu colocar na caneta os benefícios que a empresa me dá... Remuneração indireta. Eu vou vir para cá ganhando um pouco mais, mas ainda não vai estar com vantagem. E outra coisa, lá eu tenho um horário excelente e eu me dou muito bem com a minha chefia, com o meu ambiente, então eu não tenho interesse. Não tem motivos para sair. Não tinha motivos para sair. E assim, e durante os anos que eu passei lá, acho que eu passei mais de quase 10 anos, coisa assim, eu sempre tinha aquelas propostas de outras empresas, eu sempre avaliava tudo. Isso, perfeito. Agora, quando a empresa começou a entrar em decadência, alguns benefícios nossos foram cortados e criaram lá um famigerado banco de hora, né, Marcelo? Isso, verdade. E a coisa começou a ficar complicada, porque a gente tinha uma sobrecarga muito grande, principalmente nos finais de semana. Eu fui a primeira a dizer, não quero mais. Okay. Porque já deu para mim até agora, já deixou de dar. Faz mais sentido. Está faltando isso para as empresas começarem a ofertar dentro do social, principalmente que a legislação brasileira, e o senhor entende muito bem disso, o direito administrativo fala bem, a legislação brasileira tem todas as benesses para o empresário quando ele investe numa creche para o seu colaborador, quando ele investe num bom plano de saúde, ele tem os outros descontos do outro lado. Está faltando essa visão do empresário? Tem sim os incentivos, digamos, fiscais, né? Sim, que há, assim, quando você consegue investe no social, benefícios, tá? Isso é uma questão
que sem dúvida alguma, ainda tem espaço para avançar, Sim. tem espaço de melhoria, tá? E, por outro lado, também, cada benefício, quer queira, quer não, ele tem o seu custo para a empresa. Sim. Tá? Às vezes não é porque não necessariamente o empresário não queira, simplesmente porque ele tem uma estrutura já, às Sim. vezes pesada de custo, que não comporta mais um, porque é aquela história, na hora que você concede é maravilhoso, mas na hora de retirar é complicado. Então, você não pode dar aquilo que você, de alguma forma, um dia não possa retirar, porque senão, né, vai chegar um ponto que a empresa precisa sobreviver. E se ela não cortar, eventualmente, alguns gastos lá na frente, ela pode, literalmente, ir à falência. Então, é delicado. Não é uma questão, às vezes, simplesmente de querer, mas é de poder também, inclusive do poder financeiro. Então, eu sempre digo, Marcelo Rittati, que o grande desafio de lidar com pessoas, ou de se gerir pessoas, é conciliar os interesses da empresa com os interesses dos funcionários. Aqui em Alagoas, eu não conheço. Se tem, não conheço. Vocês me corrijam se eu estou errada. O senhor que conhece bem Alagoas também. Aqui quase não tem empresa que oferta a PLR aos seus colaboradores, exceto as estatais. Eu não conheço. Isso. Lá fora a gente vê muito isso, as empresas oferecendo PLR. As empresas Porque de falta. médio... Gente, é a participação dos lucros dos resultados. Isso, é quase um 14º salário, né? Exatamente. Novamente, vai para uma questão, primeiro, de cultura, de estrutura e, segundo, de caixa. Porque, por mais que você crie a regra de uma distribuição de resultado, ela depende, obviamente, de ter caixa. Você não pode distribuir aquilo que você não teve, tá? Então, mas volto a dizer, assim, é uma questão de prática, não temos grandes empresas ou médias empresas, né, que comportem isso, e as pequenas, coitadas, no geral, não tem ali, já está literalmente assando e comendo, que não dá para inventar muita coisa, tá? Mas eu acho que primeiro precisa ser fomentado o desenvolvimento econômico no geral para atrair empresas de maior porte. Já estamos, né, ao longo dos anos, já foi pior, né? Hoje em dia a gente já vem, que era bem ou mal nos últimos anos, isso está evoluindo. E, sem dúvida alguma, na chegada dessas empresas, isso acaba criando dentro do cenário que as outras também acabem seguindo as boas práticas das maiores, porque senão elas vão começar a perder exatamente por essas grandes. Né? Doutor Adriano, toda empresa necessariamente precisa de um gestor ou o dono toma conta? Como é que você... Por menor que seja a empresa, né, Marcelo, hoje em dia, isso é aquela coisa, saí da CLT, eu acabei de me aposentar, eu vou criar uma empresa, no primeiro você faz tudo, você literalmente faz tudo, você é o diretor, o gestor, é tudo, né? Claro que com o passar do tempo, ao invés de você virar um empresário, você vira às vezes um empresidiário. Você fica preso dentro da sua empresa. Aquilo que era um sonho vira um pesadelo. Né? Então, assim, com o passar do tempo, é desejável que você crie uma estrutura intermediária de gestão, para que você deixe de executar coisas que, como gestor, você faz que são operacionais e possa, de fato, se preparar para o desenvolvimento dessa empresa, fazendo questões mais estratégicas e menos operacionais. É isso que no mercado eu vejo muito empresários às vezes reclamando. Eu queria ser menos operacional, menos braçal, mas, às vezes, novamente, há uma questão de não largar o osso, digamos assim, né? De não se apegar àquilo, eita, se eu não fizer, ninguém vai fazer, ninguém vai fazer bem feito. Então, começa por uma consciência, segundo, começar a criar uma estrutura intermediária para que ele tenha condição de fazer coisas que realmente só ele, como empresário, pode e deve fazer. E o que não mais, começar a criar uma camada intermediária de gestão para tocar o operacional no dia a dia. Em termos de família, como tocou agora há pouco a nossa Tati, um case de sucesso a nossa Carajás. O seu Álvaro hoje entregou aos filhos, né? Isso. Que ele preparou também. Aí Carajás, a Casas Vieira. Casa Vieira de também sucesso, são os né, filhos professor? administram. De família dá certo, né? É um grande desafio, não só pelo fato de ser familiar, e aí sim porque exige um plano de sucessão. Né? Há um plano de sucessão que isso também precisa ser combinado com os filhos, porque esse é outro detalhe. Sim. Às vezes você cria grandes empresas, mas por alguma razão cada filho tem os seus interesses, e isso tem que ser levado em conta e respeitado, óbvio, tá? E nem todos têm o interesse, às vezes, de tocar o próprio negócio. E a educação dele, justamente, desculpa eu interromper, professor, foi justamente em cima. Olha, o foco é a empresa. Então, eles têm o foco da empresa, né? Desde a base, desde pequeno, desde a base, né? Digamos assim. Isso faz sentido para eles. E o foco é você ir familiarizando aquela criança com aquele ambiente. Tem gente que nunca leva nem o filho para a empresa, depois ele não quer saber. Aí, às vezes, você está ali, a criança vai crescendo num ambiente que, peraí, eu não quero ser esse pai assoberbado, estressado, né, e que está ali. Não, isso eu não quero para mim.
Quando ele vê um ambiente que não é assim, desejável do ponto de vista empresarial. E o contrário é verdadeiro. Quando você vê um ambiente que ele é ali algo desejável, que realmente vê um crescimento e você quer dar continuidade àquela história que foi criada, às vezes, pelo pai, pelo avô, então isso é benéfico, sem dúvida alguma. Aí o sucesso é garantido. Professor, a gente pediu mais 10 minutos, né? Ele já nos deu 20 a mais. Isso, agenda. Só para fechar faça as suas considerações, querido. É que o professor, como é que está Arapiraca para todo o seu segmento de trabalho? Está crescendo? Esses seus alunos, está todo mundo lá mesmo? Ou vai ter que viajar para o exterior? Não. A Arapiraca, e não só Arapiraca, o Agreste, o Sertão, realmente ainda tem boas oportunidades. Fico muito feliz de sempre encontrar com alguns ex-alunos deles, vendo que eles estão bem colocados, estão desenvolvendo não só negócios eventualmente próprios, ou também outros negócios dentro da cidade. É uma cidade muito, muito promissora, mais do que já é, e vem sendo ao longo dos últimos anos. Tá? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, não só o crescimento de Arapiraca, Santana, Delmiro, então são polos assim, que eu vejo no interior do estado, que realmente tem Alagoas, tem muito, muito para crescer, realmente para aquelas pessoas que querem empreender, que querem realmente fazer a diferença, tem espaço, e obviamente eu fico muito feliz quando vejo ex-alunos aí ocupando esses espaços no dia a dia. Até porque hoje não faz qualquer coisa, não existe mais. Não lembra disso? Só um emprego para mim, tu quer o quê? Não, qualquer coisa não dá. Tem. Hoje não mais. Os tempos atuais não tem mais. Professor, a gente agradece muito sua presença e eu já deixo aqui um toque. Caso mais adiante o senhor, quando se aposentar como professor, não queira mais, menino, como locutor e apresentador do programa, ele tem futuro. Que voz maravilhosa, né? O nosso Odilon já fez a observação ali, nosso operador de gravadora. Que voz maravilhosa desse homem. Pois viu? Aí aproveita essa eloquência dele e tudo mais, essa voz maravilhosa, e vai trabalhar por aí, Brasil afora, com congressos, né? Consultoria, congressos e tudo mais, e vai fazer curso online, montar os seus cursos online. Como é um prazer. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom o bate-papo, eu fico à disposição para outras oportunidades. Só o bom dia. Brincadeiras à parte, professor, mas é verdade. Só o bom dia, boa tarde, boa noite, uma palestra já aprende. Já aprende. Menino, sucesso, ele for fazer aqueles cursos. Ficou caladinho ali quando ele levantou. Menino, bom dia. Doutor Adriano, muito obrigada. Obrigada pela sua colaboração e contribuição na história da vida dos alunos aqui de Alagoas, futuros gestores. Isso, a nossa UFAL sempre tem grandes talentos, né, como professores. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui no nosso estúdio. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Conversamos com o professor Dr. Adriano César, ele é doutor em administração, professor da Universidade Federal de Alagoas, do campus Arapiraca. Ele é especialista em gestão estratégica e na formação de lideranças. Falamos a respeito de retenção de talentos, por conta desse aumento gigante aí de pessoas que chegam e dizem, quero minhas contas. Principalmente os jovens, gente. A gente está falando aí principalmente dessa geração Z, chamada de geração Z. Gente. Exatamente. Produzir. Que não aceita não qualquer coisa, não. Então, gestores, se qualifiquem.